Olá, feliz dia! Levanto-me resoluto, erguendo alto a chama da verdade. Estas palavras foram escritas por ocasião da fundação da Seiichi Onoye em 1930. Nelas, o fundador, professor Masaharu Taniguchi, decidia levar luz ao mundo. E é esse clarão que veio lhe oferecer mais esta edição do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. E nossa palestra de hoje é com o pedagogo e preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Sem rodeios, vamos aprender que é dentro da mente que existe o paraíso. No quadro de dica de leitura de hoje, o líder da iluminação Luciano Sundim do Lago apresenta um livro que explica de modo simples o grande diferencial da Seiichi Onoye para outras doutrinas religiosas. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades, ser feliz? E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Para nós da Seiichi Onoye, ser religioso não é apenas uma maneira de controlar a realidade que se apresenta, mas sim reproduzir no plano real o modelo divino que já existe em nosso mundo mental. Cremos que é dentro da mente que existe o paraíso, conforme vamos aprender agora na palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, parabéns então pela presença de vocês, domingo da Seiichi Onoye, salão da sede central, né? E um tema bastante importante aqui, dentro da mente existe o paraíso. Olha só que interessante, dentro da mente existe o paraíso. Aí a pessoa pensa, né? Como assim dentro da mente existe o paraíso? Na verdade, a nossa mente, ela é formada de conceitos, né? De ideias que nós vamos guardando dentro da nossa mente. Essas ideias vêm com a gente desde a nossa infância, né? Então nós vamos lá pensando, sentindo, olhando as coisas, observando e principalmente concluindo. E às vezes a gente faz, quando vê alguma coisa acontecendo na nossa vida, a gente faz alguns juramentos. E quando a gente faz um juramento com muita força, normalmente no momento de muita emoção, aquilo fica lá gravado no nosso inconsciente, só esperando a hora certa para se manifestar. Então, quando o ambiente ao nosso redor, ele aparece, ele dá condições para a gente manifestar aquele sentimento que estava lá dentro, o sentimento aparece. Que condições são essas? Coisas semelhantes, por exemplo, é como se você estivesse numa novela, num cenário, e aquele cenário que você está vendo na tua frente lembra uma fase que você passou lá na sua infância, na sua adolescência. E aí aquele cenário faz você recordar aquela cena, o inconsciente gravou aquele sentimento, quer dizer, é agora que esse sentimento vai aflorar. Por isso que nós dizemos que o paraíso está na mente. É nesse sentido de que a mente guarda, então,
todos os nossos sentimentos e principalmente os nossos juramentos. Vocês estão com aquela carinha de quem está pensando nos juramentos do passado, né? E tem muita gente aí pensando, deixa eu ver, quais foram os juramentos que eu fiz lá no meu passado, né? Fazer uma autorreflexão para saber como é que eu vou lidar com eles. E é ótimo isso, gente, sabe por quê? Quando a gente descobre esse segredinho, toda vez que a gente age de uma maneira impulsiva, que depois a gente se condena, a gente para de se condenar e diz, não, peraí, deixa eu me analisar, por que eu agi de forma tão impulsiva, para que eu possa então mudar o jeito de eu agir. E o professor Masaharu Taniguchi chama assim, ó, chamamos de paraíso, escreve assim, o que chamamos de paraíso ou inferno, em última análise, é o estado da mente da pessoa, está na página 179 do livro, né? E aí ele conta uma história interessante, a história de Diógenes, né? Que era um sábio que vivia num tonel. Você imagina só, um sábio que vivia num tonel. Isso aí é para vocês pensarem. Nós vamos lançar para vocês agora um koan. Já ouviram falar a palavra koan? O que significa? Não? Para você que está em casa, aí pensa, o koan é uma forma que os budistas utilizam para ensinar. E é por parábolas, metáforas. Eles soltam uma história e você tem que ficar pensando em cima da história e buscando a conclusão daquela história dentro de você. Então, o koan aqui é o seguinte, então Diógenes, né, um sábio que vivia dentro de um tonel, e o rei Alexandre Magno se aproxima do Diógenes e diz assim, em tom de rei, né, pede o que queres. O rei é assim, né? E aí o Diógenes solta essa, quero que saia daí, majestade, pois estás fazendo sombra. Isso aí é um koan, tá? Vocês vão ter que digerir ele, tá bom? Depois vocês vão me dar a resposta. Pode ser? Depois vocês me procuram. Vocês vão ficar aí com isso coçando dentro de você. Meu Deus, mas o que quer dizer? Né? Tá bom? Então, para a gente mostrar que o estado mental realmente influencia mesmo no paraíso, o professor Masaharu Taniguchi diz assim, olha, você nasceu como filho de Deus. Ou seja, dentro de você existe o amor. E o amor é a coisa mais importante que nós temos dentro de nós. Ora, quando a minha vida é repleta, cercada, plena de amor, eu vivo ou não vivo no paraíso? Vivo. Mas as escolhas, quem faz, somos nós. Então, se eu tenho uma situação na minha vida que me parece que está me levando para uma situação infernal, para uma tristeza, eu tenho que parar naquela hora e dizer, eu sou filho de Deus, eu é que vou comandar essa situação, porque quem está no comando sou eu, e eu vou então transformar essa situação para uma situação benéfica. Eu vou aprender com essa situação. Você enxerga a situação, você é que tira as suas próprias conclusões. Duas pessoas podem ter diferentes visões de uma mesma situação. Sim ou não? Sim. Existia lá num determinado reino, um rei que estava à procura de um homem sábio, né? De uma pessoa que tivesse muita sabedoria. Então, num dia, trouxeram para ele uma pessoa e disseram, né, olha, encontramos essa pessoa na rua, o senhor falou para pegar qualquer um, né? E ele estava andando na rua, esse homem aqui veio e o senhor quer saber se ele é muito sábio, então faça um teste. Então o rei ficou diante do tal do homem, o homem estava com uma cara de poucos amigos, mas o rei chegou para ele e fez assim. E o homem pegou, olhou, fez assim. Aí o rei olhou intrigado e fez assim. O homem fez assim. Aí o rei botou a mão assim no bolso, olhou na mesa dele, pegou uma maçã e fez assim. O homem pegou no bolso rápido, pegou um pedaço de pão e fez assim. E aí o rei falou, nossa, estou diante realmente de um homem muito sábio, obrigado por terem trazido este homem. Pegou, deu umas moedas de ouro, o cara foi embora e todo mundo ficou intrigado. Mas o que aconteceu? Por que esse cara é tão sábio, majestade? Você tem que explicar para nós. Ele está vendo como vocês são? Vocês não entendem nada. Por isso que eu falo para vocês, vocês estão aqui à minha volta. Isto sim é um homem sábio. Porque quando ele entrou aqui, eu disse para ele assim, Deus é um. E ele falou, não, são dois, pai e filho. Aí eu respondi, então, não, são três, pai, filho e Espírito Santo. Ele respondeu, podem ser três, mas na verdade são um único. Aí eu disse para ele, mas o homem pecou pela maçã, mas foi redimido dos pecados pelo pão.
Daí um homem sábio, sem usar palavras, a sabedoria dele foi demonstrada. Não é lindo? Ai. Aí tem o outro lado da história. O cara pegou as moedas de ouro e foi pro boteco beber. E chegar no boteco, usar cara, hoje é por minha conta. Mas o que aconteceu? Sei lá, os caras do rei lá, os me agarraram, levaram diante do rei lá. Eu chego no rei, o rei chega e fala assim, ó, sai daqui senão eu furo o seu olho. Aí eu falei, vem então que eu furo os seus dois. Aí ele chega e fura os seus dois e enfia o dedo no seu nariz, ainda fez assim pra mim. Eu falei, faça isso que eu furo os seus dois olhos, enfia o dedo no seu nariz e dou um soco na sua cara. Aí acredita, você me ameaçou com uma maçã. Eu falei, tira essa maçã em você. Só que sorte, eu tinha um pão velho no bolso e falei assim, venha que você vai ver o que vai doer esse pão. Duas visões. Alguns conheciam essa historinha, mas casa bem com esse tema. Por quê? Porque, na verdade, a mesma situação lida ou avaliada de duas formas totalmente diferentes. Ou seja, depende de como eu enxergar aquilo que está diante de mim, eu vou dar a resposta. E aí a resposta que eu vou dar vai construir o meu destino. Um filme muito bonito chamado Minha Vida mostra uma cena bastante interessante. É um rapaz, não sei se vocês assistiram esse filme, mas é um filme muito interessante. Esse rapaz, ele é acometido de câncer. E quando ele descobre que ele tem câncer, ele começa, e o câncer, não, segundo a medicina, então, não tinha cura, e ele começa, então, a recordar a infância dele, ele vai para os lugares onde ele viveu na infância, ele visita a casa quando ele era criança, só que ele tinha muita mágoa do pai, e quando ele consulta um terapeuta espiritualista, o terapeuta fala para ele, enquanto você não curar essa mágoa, você vai carregar essa doença com você. Ele diz, nada, isso aí é onda, imagina. E ele, então, começa a tentar, meio forçadamente se aproximar da família. E era uma relação tensa, ele ligava para o pai tratava ele de um jeito, a mãe pedia para ele vir, vem visitar o seu pai, ele disse, não, mas eu não vou, estou muito ocupado, não posso. Ele sempre arrumava uma desculpa, porque ele julgava e dizia, meu pai era um cara que não ligava para mim, meu pai era um cara que só pensava no trabalho. Então ele criticava o pai. E uma das cenas bem interessantes do filme era quando ele encontra o irmão dele. Então eles estão numa cena, os dois sentados, sabe aquelas cadeiras aquele balanço que a gente gostava de brincar, e vai para frente, vai para trás, não? Aí ele senta no balanço junto com o irmão e começa a reclamar do pai. Ele diz, olha, mas se eu tenho essa mágoa, esse ódio do meu pai, é porque ele não dava amor para a gente, é porque ele não dava carinho para a gente, é porque ele era um cara ausente. A vida dele era só trabalhar, 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 trabalhar. Ele fala para o irmão. O irmão diz, poxa vida, até parece que nós temos dois pais diferentes. Porque eu não vejo como você vê. O nosso pai só trabalhou o que tinha que trabalhar para se sacrificar, para dar o bem para a gente. Se ele estava ausente, é porque ele estava querendo que a gente tivesse o melhor. Ou você se esquece que ele bancou isso, que ele nos ajudou nisso, que ele fez tal coisa, que você só chegou onde chegou por causa do pai. E ele começou a parar para pensar. Olha que interessante, o mesmo pai, os irmãos viveram na mesma família, um levou a coisa do lado de que eu tenho ódio do meu pai, o outro entendia e amava o pai exatamente do jeito que o pai era, sem exigir do pai um comportamento X, Y ou Z, que meu pai tinha que ser assado. Nessa hora do filme, interessante que ele começa a refletir. E ele começa a pensar nas coisas boas que o pai e a mãe tinham proporcionado para ele. Veja só a mudança. Ele mudou a infância dele? Não. Os fatos da infância eram os mesmos. Ele mudou a maneira de pensar, de enxergar. E aí, a partir da mudança da maneira de enxergar e de pensar, ele começou a mudar o relacionamento com o próprio pai. Então, às vezes, o meu irmão, ano passado minha mãe faleceu, e o meu irmão, quando nós estávamos no velório, meu irmão falou uma coisa muito, que eu senti bastante o que ele disse. Ele parou do lado assim do corpo da minha mãe, a gente estava do lado um do outro, e ele disse assim, engraçado, se eu pensar que eu tenho hoje 46 anos de idade, e se eu somar pegar desses 46 anos de idade e for anotando quanto que eu vivi com a mamãe, de alegrias,
Então, eu somo lá, uma viagem de uma semana que a gente foi lá para Campos do Jordão. Então, deu uma semana. Uma comida que ela fez gostosa e a gente comeu e almoçou junto, umas 2 horas. Não sei o que, papapá, mais 1 hora, mais uma semaninha. Faz uma soma de tudo isso. Se você viveu muito perto da sua mãe até os 15 anos de idade, talvez é muito, né? Depois a gente começou a estar cada vez mais distante. Falou, se eu somar tudo isso, de 46 anos de idade, eu acho que não dá 6. Não é um cálculo interessante você fazer? Ele falou, só que esses 6 anos, agora que eu estou do lado dela nessa situação, parece que representam mais do que todos os 46 que eu vivi juntos. Porque só eles agora é que estão dentro do meu coração vibrando. Olha que interessante. Como o tempo é misterioso. Então, o tempo, quem conhece a Sutra, né, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto, e aberta se torna infinito. É aí que está. Se você fizer a soma dos momentos negativos que você teve com seu pai e sua mãe, talvez não dê 3 anos. E aí você coloca esses 3 anos como se fosse a sua vida toda. Muitas vezes eu chego numa escola, e aí vai um recado para os professores dizem assim para mim, a escola está uma baderna, é uma indisciplina generalizada. Eles falam assim, tudo é uma indisciplina. E eu, como já conheço bem o ambiente de escola, tudo bem, professores, quantos alunos nós temos aqui no total? Uma vez eu fui numa escola com 3.000 alunos em Curitiba. São 3.000 alunos, beleza. Eu quero nome por nome dos alunos que são indisciplinados, que dão trabalho para vocês. E eles começaram a falar, de memória. Nós ficamos lá um tempinho escrevendo. A lista não passou de 100. Ou seja, de 3.000, 100 alunos estavam dando trabalho. Falei, gente, vocês chegaram aqui e disseram para mim que a escola é uma indisciplina só, que ninguém consegue trabalhar. Você tem 2.900 alunos que deixam vocês trabalhar, 100 que não estão deixando vocês trabalhar, vocês estão dando mais força para os 100 do que para os 2.900 alunos. E os professores ficaram de olho aberto, assim, abismados. Então eles estavam transformando o paraíso no inferno. Mas por quê? Porque a mente deles estava fixa nas coisas negativas. E aí nós fizemos um trabalho para eles mudarem. Não é interessante? Para pensar, a gente pensar sobre isso. Quer dizer, você pode tomar então a decisão, e aí eu posso explicar para você que decisão tomou aquele rapaz, não é do filme, afinal de contas, vocês devem estar tudo curiosos. Aliás, vocês estão bem curiosos, né? Querendo saber o que o Diógenes falou, né? Quando ele estava no tonel, afinal de contas, e a história do filme como termina. A história termina com a morte do rapaz. Aí vocês vão, mas ela termina de uma forma muito bonita. Por quê? Ele começa a buscar o entendimento com o pai, ele se entende com o pai dele, eles se reaproximam, a doença se agrava, e uma das cenas que a gente se emociona muito é uma cena em que ele está já de cama, e o pai está então fazendo a barba dele, do filho, e quando ele faz a barba do filho, o filho diz para ele, pai, pela primeira vez, né, eu te amo. E o pai abraça ele e diz, filho, eu também te amo. E mostra então a cena em que ele parte para o plano espiritual e uma metáfora muito bonita, assim, porque quando ele parte para o plano espiritual, ele tinha muito medo ele tinha muita vontade de andar de montanha-russa, sabe aqueles brinquedos assim que vai lá para baixo, mas ele nunca teve coragem de andar. E aí mostra a cena que quando ele está, como se ele estivesse já no plano espiritual, andando de montanha-russa, descendo a montanha-russa e abrindo os braços, né? Como se ele estivesse livre daquele dor, daquela mágoa que perseguiu ele tanto tempo, e ele consegue realizar o sonho de descer da montanha-russa. Não é bonito isso, gente? Muito lindo, né? Olha, eu falo para você, a gente até se emociona, né, de ver isso. Então, se eu for contar para vocês, claro, momentos que eu tive com a minha mãe e meus irmãos, claro que a gente vai contar vários momentos difíceis, né, da nossa vida. Assim também é com o relacionamento com o marido e a mulher, né, com a esposa. Mesmo que você hoje se separou da esposa, a esposa se separou do marido, o importante é que se a gente mantiver na mente da gente a ideia que eu estou aqui como filho de Deus para construir o paraíso, então eu vou colaborar como filho de Deus construindo o paraíso. O professor Masaharu Taniguchi, no livro O que deve fazer o dedicado à eliminação, sabe o que ele diz, gente? Ele diz assim, que muita gente
tem, olha que frase dura, hein? O vago sentimento religioso que é filho de Deus. Ele fala, o vago sentimento religioso. Para você se considerar um filho de Deus e poder dizer, eu sou filho de Deus, ele diz assim, você deve dizer para si próprio, tudo é de minha inteira responsabilidade. E quando você disser, tudo é de minha inteira responsabilidade, e eu vou realmente, a partir disso, como eu sou filho de Deus, eu vou construir o paraíso, quando você disser isso, aí você pode declarar, eu sou filho de Deus. Quando você disser, tudo é de minha inteira responsabilidade. Ok? Vamos então, sabe, eu queria até pedir permissão para você que está em casa também, nosso livro está aí, na livraria virtual, você pode até, se quiser conversar com a gente, ligar para o 0800 770 2600, entrar na livraria virtual da Aceite Noé, o endereço aí aparece para você, porque eu vou ler uma oração aqui, pode ser? Tá bom? E na verdade, o Diógenes, simplesmente, quando pediu para o rei se afastar dele, se afaste por favor, você está me fazendo sombra, é para mostrar que o Diógenes queria receber o quê? O sol. O rei pode ser muito rico, mas a mente do Diógenes estava totalmente liberta daquela situação. Mesmo vivendo num tonel, o Diógenes agradecia e reconhecia todas as coisas boas que estavam ao redor dele. Por isso que a simbologia, saia da frente, você está me fazendo sombra. Ou seja, eu já tenho tudo que eu preciso, não vem você me dizer o que tu queres. Eu já tenho tudo. Porque eu agradeço as coisas que estão ao meu redor, tá bom? E a oraçãozinha, vamos lá, rapidinho então? Fechem os olhos e pensem, sou filho de Deus. Sendo assim, sou capaz de manifestar na minha pessoa todas as virtudes que Deus possui. Sou filho de Deus. Sendo assim, sou capaz de manifestar na minha pessoa todas as virtudes que Deus possui. Muito obrigado e muitas felicidades a todos vocês. Feliz dia! Está entrando no ar o programa Aceite Noé, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Aceite Noé pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Aceite Noé, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Aceite Noé na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Aceite Noé na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Aceite Noé na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Existe um princípio que diferencia o ensinamento da Aceite Noé em relação aos outros. É um ponto de vista simples, mas de grande impacto na vida de quem o compreende. No quadro de dica de leitura de agora, o líder da iluminação, Luciano Sundin do Lago, nos fala sobre a obra que apresenta qual é esse diferencial.
A minha dica de leitura é O Princípio do Relógio de Sol. Na Seite a gente aprende a ver sempre as partes positivas das pessoas, das coisas e dos fatos. Mas como fazer isso? Nesse livro, o professor Masanobu Taniguchi nos dá umas dicas muito legais de como treinar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, escreva no papel algo que aconteceu de bom na sua vida hoje. Fale em voz alta, manifeste a alegria de um fato que aconteceu no seu dia hoje. Essas e outras dicas você encontra aqui no livro O Princípio do Relógio de Sol. É no nosso site www.sni.org.br. Você pode ouvir e baixar mais de 50 programas de rádio com palestras e orientações dos preletores da Seite Noye. Assim que tiver um tempinho, corre lá, acessa esse maravilha com tantas dicas sábias. Você sempre vai estar de bem com a vida se seguir as indicações do programa Seite Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Meu amigo, minha amiga, é hora de trazer a alma para o estaleiro e ancorar o coração no mais seguro dos portos, nos braços de Deus. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. É que Deus o acompanhe em todas as etapas de sua vida, em cada minuto do dia. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!